reportagem aqui sobre um estudo do Ministério da Economia, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, falando do impacto das escolas, do ensino a remoto, as dificuldades no aprendizado, de que forma isso pode reverberar na economia. Seria um impacto de pelo menos 15 anos. A parte da educação, nós conversamos com uma especialista em educação pela Unesp, aqui de Araraquara. Ela falou das dificuldades de aprendizado e tal, mas faltou para a reportagem uma pincelada do ponto de vista da economia, fazer essa relação da educação com a economia. Quer dizer, à medida em que você tem as pessoas, as crianças que não estão estudando direito, não estão absorvendo conteúdo, vai ter uma defasagem, né? Acho que é aí que entra o estudo do governo de 15 anos. Do ponto de vista da economia, eu não sei se a Gabriela te mandou algum estudo sobre isso, desse estudo aí, mas eu estava lendo que tem um impacto no PIB, tem impacto na formação de novos profissionais, e isso pode gerar uma defasagem, sei lá, no mercado de trabalho. Pelo que você acompanha da economia, como avaliar isso, Caio? Assim, realmente é esse impacto ou não? Bom, aproveitando que a gente está em off, né? Vamos dizer assim, né? Estamos conversando, mas não está gravando, né? Não, está só a imagem, daqui a pouco vai valendo. Eu falei para a Gabriela, assim, apesar de toda a minha especialização ser na área de finanças e economia, tá? Antes de ser empreendedor, eu, na verdade, tem uma pessoa entrando aqui, eu, na verdade, fui diretor da faculdade de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas na cidade de Jundiaí, tá? Então, eu tenho uma larga experiência sobre gestão educacional, tá? Dentro dessa carreira executiva. Então, eu consigo ligar os dois polos, tanto no campo da educação como no campo da economia e finanças, tá? O estudo fala isso, né? Do governo mostra isso, o impacto na economia, né? O que a gente pode dizer? Eu vi que você fez até a comparação numa pedra no lago. Achei legal isso, né? Quer dizer, o impacto na economia é inevitável mesmo, Caio? Sim, na verdade esse estudo é da OECD, tá? É uma organização mundial, tá? É que ela fez essa publicação, tá certo? Segundo, né, porque esse impacto ele é econômico mundial, né? Só que assim, lógico que nós estamos na IPTV, eu vou falar algo relacionado ao Brasil e à região, né, que seria o interior do estado de São Paulo, né? Exatamente. Então, senão a gente sai fora aí desse contexto, né? O quadro mundial aponta um impacto econômico de até 15 anos, né? Como você falou, a palavra reverberar, né? Ela reflete muito bem aquilo que eu falei para a Gabriela ontem. É como se fosse você jogar uma pedra num lago, né? Você vê aquelas ondulações, mas a beira do lago, de certa forma, recebe uma tsunami, né? Então, isso acontece quando existe aí uma freagem inesperada, repentina, com relação à educação. E o quê? Só uma coisa, Gabriel. Então, o estudo não foi do Ministério da Economia do Brasil. Foi Então, também, que na verdade ele se baseia no estudo internacional, ok? Então foi uma leitura do Ministério da Economia com base em dados da organização... É OECD, tá? Na verdade é uma sigla, tá? Se você colocar aí no Google, você vai ver. De cabeça, é uma organização mundial, né? Sobre educação, tá? Ela fala sobre isso, né? É uma matéria que saiu, inclusive, se eu não me engano, no mês passado, esse mês. Isso faz com que... Mas é um órgão da ONU? Não, é da ONU? Não, ele não é ligado à ONU em si, né? Mas existe, sim, é que os países hoje, sistema democrático, eles são unidos, assim como a ONU, para falar de certos temas, né? A OECD, ela é perita na área de educação, assim como hoje a gente está vendo aqueles que são organizações na área, a OMS, né? Que seria da saúde, né? Então são Depois eu pego a sigla direitinho. eu até vou fazer aqui, de passar, mas... Tranquilo, na verdade... só para a gente otimizar aqui. Então, assim, o que a gente pode dizer em termos de impacto então, na economia, né? Essa defasagem do estudo, essa dificuldade? O que isso pode afetar na nossa economia? Assim, no mercado de trabalho? Quais são os efeitos? No primeiro momento, nós vamos falar agora sobre a educação. Vamos partir do jovem, da criança que está em formação, né? O impacto da não qualificação, tá? De base, tá? E graduação, ela vai colocar o quê? Pessoas, são jovens que estão entrando para o mercado de trabalho sem habilidade, ok?
Então vai o quê? Dificultar a inserção dele no mercado de trabalho, tá? E muitas vezes, mesmo que ele tenha chance, eles não vão conseguir se firmar no mercado de trabalho. Isso quer dizer que há uma queda de produtividade na linha do tempo. Então, só um minutinho, Caio, só um minutinho, que eu vou só colocar aqui, Paulinho, vamos fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, já vou começar a gravar já a entrevista, porque a gente economiza tempo aqui, porque a matéria vai daqui a pouco. Então, eu já vi que você, qual que é a linha sua de raciocínio, a gente já vai por aí. Vamos lá? Vamos lá, então, atenção, edição, vamos gravar aqui, então, com o Caio Katayama, K-A-T-A-Y-A-I-M-A. É isso, professor? É K-A-T de tatu A, Y-A-M de macaco A. Katayama. Katayama. Vai um pouquinho mais para trás, Caio, por favor. Melhorou? Isso aí. Economista, né, especialista em finanças, certo? É isso? Administrador especialista em finanças. Ah, pela tá. Não Fundação Getúlio Vargas. Tá, sua formação é de administrador, não tá. Vamos lá, então. Caio, então me fala, qual que é, de uma forma bem resumida, o impacto desse problema aí da pandemia, do ensino à distância, na formação dos jovens e lá na frente no mercado de trabalho? Bom, nosso aspecto primeiro é olhar para as crianças que estão em formação, tá? São crianças que estão na fase básica, tá? E aqueles que estão indo para o mercado de trabalho, que seria aqueles que estão na formação dos colegiais, né? Que seria do terceiro ano para a faculdade, tá? A deficiência do ensino, que é exatamente a acessibilidade para assistir essas aulas, né? Hoje, devido ao isolamento social, a grande maioria está tendo que acompanhar essas aulas através do celular, tá? Então, existe, sim, uma dificuldade desses jovens acompanharem essas aulas. E o reflexo no impacto da economia é exatamente essa formação. Então, logo, nós teremos esses jovens para o mercado de trabalho. Isso vai fazer com que eles tenham uma grande dificuldade de ter a oportunidade do primeiro emprego, porque a falta de conhecimento vai atingi-los no impacto da habilidade. Essa habilidade que, infelizmente, não será refletida no trabalho. Vai fazer com que muitos não se firmem numa carreira, venham perder tão logo o seu emprego, né? E fazer com que as empresas também não tenham opção. Isso vai ocasionar uma queda de produtividade. Quando a gente fala de má formação, a gente está falando de baixa produtividade. E o impacto econômico generalizado é o que vai atingir a economia, tá, em médio e longo prazo. Infelizmente, né, a recuperação desses 2 anos perdidos, podemos falar assim, porque já se passou 2020, né, somados agora ao quase o primeiro trimestre de 2021, nós completamos 1 ano e pela questão da pandemia, né, dos decretos, isso deve levar a todos aí ao segundo semestre. Podemos falar que são 2 anos perdidos, né? E isso vai impactar diretamente nessa habilidade. Faz com que a mão de obra qualificada, né, seja algo raro para as empresas contratarem, ok? Então, essa ineficiência, que não é vista agora a curto prazo, será vista a médio prazo e, infelizmente, né, nós vamos ter que tentar recuperar essa qualificação na linha do tempo, que é uma coisa difícil, porque o risco do Covid-19, né, da pandemia, ainda não foi estabilizado. Isso faz com que o mercado, né, educacional ele venha retornar nas suas atividades normais de forma gradativa e não imediata. Isso, infelizmente, prejudica muito essa questão dessa retomada imediata, né, da educação. Tá? Agora, Caio, de uma forma geral, como minimizar os impactos, então, na economia causados por esse momento na educação? De forma imediata, tem alguma coisa como remediar isso? Apostar mais em acesso à internet aos alunos? Eu não sei, os governos, as autoridades tentarem voltar mais essa questão da educação para justamente tentar diminuir o impacto? É possível ou não? O que fazer? Eu já verifiquei que, assim,
tanto do federal quanto governos estaduais, já tem se movimentado, não só agora, desde o ano passado, nessa questão de acessibilidade que nós falamos, né? Que é a questão de estender sinal de internet, tá? Até para as áreas de periferia, de baixa renda. Só que o problema não é o sinal, o problema, na verdade, são os aparelhos, né? Você sabe que nós temos um problema social no Brasil, né? E outro impacto econômico que vai atingir bastante é o distanciamento entre classes sociais. Por exemplo, um jovem de família de padrão médio, né, não só tem uma internet boa, como tem bons aparelhos. Não só o computador em casa, como também aparelhos celulares de boa qualidade que possam dar um desenvolvimento bom dessa tomada de educação, né, das aulas online. Assim como a gente está fazendo a conferência agora, né? Isso é possível com um bom sinal, com bons aparelhos. Aí, quando você fala entre jovens de periferia, que vêm de educação pública, nós temos algumas deficiências. Primeiro que são regiões que já têm um sinal instável. E isso atrapalha bastante a questão do professor da aula, quanto também dele absorver a aula. A segunda situação, que é um impacto que vai existir, é o aparelho desse jovem, né? Então não basta só oferecer internet. O que eu não vi até agora é nenhum governo disponibilizando aparelhos para que essas crianças consigam assistir, né? Porque, queiram ou não, todos vão precisar de um hardware, né? De um aparelho para que possa receber esse conhecimento, né? Mesmo assim, existe a desconcentração que a gente fala, né? Como professor em sala de aula, quando você está presencialmente, você consegue cativar a atenção dos alunos para a sala. Quando a gente traz a aula para o aparelho celular, né, nós temos um índice dispersivo que a gente fala, porque o mesmo aparelho que vai passar a aula online é aquele também que carrega os aplicativos de redes sociais. E aí, né, devido à dificuldade, né, dos pais, né, de baixa renda ou de periferia, de monitorar os seus filhos, faz com que muitos, ao invés de utilizarem a internet para capturar conhecimento e educação, estão fugindo com a sua consciência através aí de redes sociais, né, com coisas que, de certa forma, não deviam, acabam deseducando ao invés de educar. Por isso que se aumenta essa questão de classe social. Pois não. Só para a gente encerrar, eu vou retomar essa questão, mas só para a gente tentar ser um pouquinho mais breve aí, para conseguir encaixar essa segunda resposta, uma coisa curtinha mesmo, de uma forma geral. Então, na sua avaliação, o senhor acha que tem que continuar investindo em internet, oferecendo aparelhos, o que fazer para tentar diminuir um pouco o impacto? O que vai ter impacto a gente já sabe, mas assim, hoje, no dia de hoje, o que é possível fazer para tentar minimizar o impacto nessa questão da educação? Ou internet ou aparelho, na sua opinião, o que fazer? Eu acho que nesse primeiro momento tem que se existir, por parte dos governantes, tá, uma veiculação, né, uma comunicação da mídia, né, desses governantes, primeiro, em conscientizar a população sobre os seus filhos, em primeiro lugar. Tá? Porque nada adianta todo o esforço governamental para disponibilizar aparelho e sinal, sendo que os pais, né, deixam seus filhos livres, né, nesse sentido, para que despertem. Isso não acontece, como eu te falei, com crianças de renda média ou alta. Isso acontece com crianças de baixa renda. Então, primeiro momento, conscientização. Segunda situação, né, é disponibilizar sinal de internet, se não nas faixas residenciais, em comunidades, né, onde se possa, lógico, cumprir aí as recomendações de saúde, né, mas que estendem nesses locais, né, aparelhos, computadores, notebook, e também aparelhos celulares fornecidos pelo ensino público. Isso minimizaria aqueles jovens que podem e desejam estar se qualificando e não têm acesso. Tá? Então, esse impacto se minimizaria. No entanto, é inevitável. Infelizmente, por mais que o nosso país gere esse esforço, que não é um problema nacional, é um problema mundial, tá? Esse impacto vai acontecer. Tá? Não só de distanciamento das classes sociais, ou seja, quem é de baixa renda, infelizmente, tende a padecer mais, exatamente, vai perder muito mais do que o jovem de média e alta renda. Então, esse distanciamento é um impacto que isso vai acontecer e dentro dos meus cálculos, no máximo em um ano, nós já vamos sentir isso. Por quê?
Por mais que as faculdades, nesse momento, estão tentando gerar esse tipo de esforço, né, são jovens que vão capturar essa habilidade. Né, e nós vamos ver isso somente na prática. Perfeito, vamos ver, né? Bom, cara, é isso então. Obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Qualquer dúvida, eu te chamo no WhatsApp, tá bom? Mas aí nós vamos correr aqui que a matéria vai ao ar daqui a pouco. Que legal, vou acompanhar também. Tá bom? Rafael, obrigado pela disposição. Qual é o nome da sigla lá que você falou do estudo? Qual que é o nome da... Vou pegar aqui, é OECD. Deixa eu ver aqui. OECD. OECD? Isso. Deixa eu ver se... OECD. Então eu pego aqui, fica tranquilo. Ela é uma organização, é uma sigla na língua inglesa, tá? É uma organização mundial, tá? E fala sobre os estudos, né, e sobre essa questão. Se você quiser colocar impacto econômico, tá, sobre Covid, você vai pegar uma matéria aí, inclusive, bem divulgada pelo Terra, se eu não me engano, tá, que fala sobre o estudo de organização, que mede, inclusive, essa questão do impacto em 15 anos. Tá. Ok? Eu vou procurar aqui. Obrigado, viu, Caio? Valeu mesmo pela atenção, tá? Eu agradeço, Rafael. Fico à disposição se precisar. Esse material que vai ser vinculado, depois a Gabriela consegue me passar? Vai ficar na Globoplay depois. No Globoplay, no Globoplay você acha lá. Mas se eu pedir para ela, consegue me mandar para eu jogar no meu YouTube, alguma coisa? Ela manda, mas no seu celular você baixa aí, mas ela pode te mandar também. Ah, legal. Vou pedir para ela. Rafa, obrigado, hein? Um abração, viu, meu? Obrigado. Tchau.